Halloween de 2014. Nos Estados Unidos, a época do Halloween é muito levada a sério. Milhares de pessoas decoram suas casas com o máximo de requinte possível, de maneira que milhares de vezes durante essa época a polícia acaba sendo chamada por se achar a decoração demasiadamente real e no final acaba sendo apenas uma pegadinha ou uma decoração muito detalhada. Mas o que aconteceu em 2014 mudou totalmente a história da cidade de Farmingdale, de uma cidade pacata para a locação de um filme de terror slasher da vida real. Olá, meus amores, eu sou Mirla Prado e eu tô muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. O vídeo de hoje é o vídeo especial de Halloween e é realmente uma história bizarra. Parece até que foi tirada de filme de terror, mas antes da gente ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos de sempre. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E se já for e não tiver ativado as notificações, ativa para você não perder nenhum vídeo sinistro a partir de agora. Se puder, deixa o like agora no começo do vídeo, que depois provavelmente você vai esquecer e isso me ajuda demais. Pode ser? Agora, bora para a história. Em 28 de outubro de 2014, a cidade de Farmingdale, em Nova York, Estados Unidos, estava repleta de decorações assustadoras de Halloween, como é tradição em todo aquele país. O local tinha sua taxa de criminalidade considerada abaixo da média nacional, sendo considerado um lugar tranquilo para famílias que procuravam um local para criarem seus filhos. Naquela tarde, algumas pessoas que passavam na Avenida Secatog avistavam um homem com uma cabeça e uma mão arrastando algo que parecia ser um boneco decapitado, que deixava uma marca por onde passava. Depois de andar por cerca de 500 metros, o homem parou e deixou o boneco próximo ao número 130 da avenida. Pegou a cabeça e deu um chute, arremessando para o outro lado da rua. As pessoas que passavam pela cena imaginavam que tudo não passava de uma simples encenação de Halloween ou algum tipo de pegadinha. E por isso, todos admiraram os detalhes do boneco, mas não ficaram assustados ou em pânico. Após fazer isso, o homem foi visto saindo tranquilamente e indo embora. Tudo isso teria acontecido por volta das 16 da tarde. Um pouco depois de sair do trem da ferrovia Long Island, por volta das 20 horas, um homem chamado Jack Imperial solicitou um táxi em Farmingdale com destino ao Queens. Mas as coisas começaram a ficar estranhas quando ele e o motorista passavam pela avenida Secatog e ambos viram uma cena sinistra. O motorista do táxi apontou para a rua e disse que era uma cabeça de uma pessoa real. E quando Jack olhou para o outro lado da janela, pôde ver um corpo jogado na rua. Eles tiveram a certeza naquele momento que aquilo era um corpo de verdade, mas o estranho é que as pessoas que passavam por ele não estavam surtando ou algo parecido. Jack e o motorista de táxi pararam próximo ao local e ligaram para a polícia, que inicialmente achou que se tratava de mais algum tipo de engano com as decorações de Halloween, como acontecia todos os anos. Mas mesmo assim, eles foram verificar. Ao chegarem ao local, eles examinaram e comprovaram que era um corpo real, para o desespero de todos. O corpo era de uma mulher que estava usando somente um sutiã preto e uma calça jeans. Rapidamente, o local foi preservado e as investigações começaram. Ninguém sabia dizer quem era aquela vítima, e muito menos quem era o homem que tinha sido visto. A única pista que eles poderiam ter para desvendar o mistério era a trilha que ficou para trás conforme o corpo era arrastado. Os policiais seguiram a trilha e chegaram a uma casa. Logo, descobriram que ela pertencia a Patricia Ann Lubrano Ward, uma mulher de 66 anos que morava com seu filho Derek Ward, de 35 anos. Em breve busca pela casa, eles conseguiram constatar que a cena do crime era o quarto da mulher e que o assassino havia descido escada abaixo, arrastando seu corpo, passando pelo saguão e indo até a avenida. A arma do crime também foi encontrada na casa. Era uma faca de cozinha que estava na sala. O legista logo afirmou que Patrícia havia sido espancada antes de perder a vida. Ela apresentava muitos hematomas em todo o seu corpo e também tinha cerca de 5 costelas quebradas. Patricia Ann Lubrano Ward
nasceu em 24 de junho de 1948 no Brooklyn, Nova York. Patrícia havia se casado com John Ward, com quem teve 2 filhos, Robert John Ward, nascido em 1972, e Derek Ward, nascido em 1979. Após alguns anos, seu casamento terminou e Patrícia ficou com a guarda dos filhos. Robert, o filho mais velho, acabou se envolvendo com drogas e em 1997 morreu de overdose de heroína, aos 25 anos. Com a morte do filho mais velho e a separação do casal, a família agora se resumia a Patrícia e o filho mais novo, Derek. Patrícia era professora de artes por 28 anos no Ferndale State College, onde ela era muito querida e amada por seus colegas de profissão e também pelos seus alunos. Algumas testemunhas foram interrogadas pela polícia para tentar entender o que aconteceu e, obviamente, levantar um possível perfil de quem era o homem que carregou o corpo de Patrícia pela avenida. Mas, infelizmente, como todos acharam se tratar de uma brincadeira de Halloween, ninguém havia sequer notado os detalhes do homem. A única coisa que se tinha certeza é que se tratava de um homem com cerca de 1,75 de altura, caucasiano, magro e que todo o seu corpo estava ensanguentado. A notícia logo se espalhou por toda a comunidade, que ficou chocada em saber que a professora amada tinha perdido sua vida de forma tão brutal e ainda por cima havia ficado cerca de 4 horas jogada na rua de maneira ofensiva, onde as pessoas que passavam acreditavam que se tratava de uma brincadeira. Mas aquela noite parecia ter mais uma surpresa. Cerca de 1h30 depois da polícia ter ido até o corpo de Patrícia, eles receberam uma nova ligação. Mais um corpo tinha sido encontrado. Literalmente, aquela noite de Halloween se tornou um pesadelo para os moradores da cidade. O outro corpo foi encontrado nos trilhos do trem da Long Island Road. Toda a rota teve que ser imediatamente suspensa e os policiais começaram novamente uma nova análise de cena do crime. Inicialmente, era possível identificar que se tratava de um homem, mas o corpo havia ficado tão danificado que eles acharam que sua identificação só seria possível através de uma análise forense. Segundo o relato apresentado pelo maquinista, a vítima havia se jogado à frente do trem, que estava em alta velocidade, acabando com a própria vida. Àquela altura, os policiais investigavam uma cena de crime de assassinato e um atentado contra a própria vida, as duas em uma distância curta de apenas 2 quilômetros aproximadamente. Eles se perguntavam se os 2 crimes estariam interligados de alguma forma. Enquanto um dos policiais fazia a vistoria dos restos mortais do homem encontrado no trilho do trem, ele encontrou no bolso da calça do homem uma pistola, 100 comprimidos de Valium e os documentos de identificação. Imediatamente, o caso foi solucionado. O homem era Derek Ward, filho de Patrícia. Sua descrição batia com as feitas por testemunhas e, posteriormente, uma análise mais profunda de suas roupas comprovou que o sangue que estava nela era de Patrícia. Mas ainda resta saber por que Derek havia tirado a vida de sua mãe e sua própria vida. Derek Ward, nascido em 1979, era o filho de Patrícia e John e aparentemente teve uma vida tranquila. Ele era considerado um bom garoto, amoroso e carinhoso com as pessoas ao seu redor. Mas ele tinha problemas. Derek sofria de déficit de atenção e era disléxico. Por conta disso, ele fazia tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Ele também tomava remédios prescritos de alta restrição. Mas isso não era um fato recente. Ele já fazia esse tratamento há pelo menos 10 anos. Ao analisar o histórico de Derek, a polícia encontrou algumas transcrições. Em 2003, Derek, aos 24 anos, teve uma prisão pelo crime de roubo e recebeu uma multa e uma condicional. Em 2006, com 27 anos, ele foi preso por posse criminosa de uma pistola, bem como acusado por porte de drogas. Ele recebeu uma sentença de 45 dias de prisão e mais 3 anos de liberdade condicional. Mesmo com tudo isso, não havia históricos de agressividade
ou abusos dentro de casa, o que deixava ainda mais confuso o fato de que ele tinha cometido o crime contra a mãe, até mesmo porque ele sempre foi descrito como um rapaz muito carinhoso. A polícia, então, entrou em contato com os parentes mais próximos de Derek para saber se havia acontecido alguma coisa nos últimos dias que pudesse ter mudado essa realidade. E foi através de Robert, o irmão mais velho de Patrícia, que as peças se encaixaram. Robert Lubrano disse, abre aspas, ele tirou a vida da minha irmã porque não conseguia obter as prescrições médicas que ele precisava. Durante 4 dias, ele não teve remédios. Fecha aspas. A família sabia que Derek tinha problemas mentais e a tratava há cerca de 10 anos, mas eles não imaginavam que era tão grave. O seguro de saúde de Patrícia não aceitava mais Derek por ele ser considerado muito velho, e a família não tinha dinheiro suficiente para fazer um novo seguro para o rapaz. Assim, eles lutaram para encontrar um médico que aceitasse o seguro que ainda existia. Há apenas 2 dias antes do crime, Patrícia havia finalmente encontrado um médico que poderia atender Derek pelo programa, para que esse prescrevesse os medicamentos para o rapaz dar continuidade a seu tratamento. Mas não deu tempo. Por causa de apenas 2 dias, tudo poderia ter sido diferente. Robert também disse que o comportamento de Derek havia se tornado mais errático nos últimos dias que antecederam a tragédia. Uma noite antes de tudo acontecer, durante o jantar, Patrícia deixou um garfo cair no chão e isso fez com que ele ficasse furioso, alegando que o barulho do talher no piso machucava sua cabeça, o que deixava claro que o problema de Derek era maior do que se pensava. Devido a isso, Patrícia implorou para que o filho fosse ao pronto-socorro, mas ele se recusou, já que a consulta já estava próxima. Derek tinha 35 anos quando cometeu o crime e tirou sua vida. Não se sabe exatamente quais foram os motivos para que ele fizesse o que fez, já que ele não deixou nenhum recado ou comentou algo com alguém, nem antes nem depois de cometer o crime. Derek foi enterrado no mesmo local que seu irmão mais velho e sua mãe, e apesar do crime ter chocado a todos, seus familiares não guardarão ressentimento pelo que ele fez, pois sabem que tudo isso só aconteceu pelos problemas de saúde mental de Derek. Eles acreditam que se ele tivesse o atendimento médico a tempo, nada disso teria acontecido. É isso, gente. Esse foi o Caso Sinistro de Halloween. Me conta nos comentários o que vocês acharam sobre essa história. Quem ficou até aqui, aplaude nos comentários ou bota uma aboborazinha de Halloween pra gente comemorar o Halloween nos comentários, vai ficar bonitinho. E muito obrigada. Até semana que vem. Essa mulher, após sofrer muitas ameaças de seus vizinhos, foi encontrada queimada viva apenas porque era mãe de um menino autista.